Você acha que é por isso que... A hora que você falou que recebeu um feedback de uma seguidora sua falando que ela foi adotiva, né? Uhum. Recentemente a gente postou um vídeo também do Scheroli, que ele foi o 14º filho de uma família onde todos foram filhos adotivos, sabe? Nossa. E a gente postou, teve bastante repercussão esse corte. E muita gente falou nos comentários, eu sou adotivo, eu sou adotivo. E, sabe, eu tive uma impressão que quando essa pessoa fala assim, eu sou adotivo, isso vem carregado de alguma coisa assim, sabe? Será que é por conta desse sentimento, caridade, e essa criança tem que ser grata eternamente à nossa família, e isso já faz a criança se achar diferente, né? Porque eu notei mesmo e eu não sei se vocês têm uma preocupação assim com o Luiz, assim, de algum dia ele falar, não, eu sou adotivo e isso tá carregado de alguma mágoa, tipo, eu fui abandonado pela minha família e eu tenho outra família, por mais que você tá empregando todo amor no filho, assim, e tá fazendo tudo, né, pra ser uma família. Você tem essa preocupação? Tenho. Então, eu tenho... Eu consegui me expressar bem? Sim, isso eu aí? acho que eu entendi. Porque assim, ó, eu tenho um tio que ele chegou pra gente também pela adoção. E aí, quando eu contei pra ele que a gente tá vendo adotar, ele falou assim, eu vou te falar só uma coisa, eu vou te dar um conselho. Nunca minta pra ele, sempre conta a verdade, conte sempre a verdade, porque na nossa casa foi assim. Então, nunca foi nenhum segredo pra ele, nem pra ninguém, sabe? Então, a gente se tratava ali como igual, né? Às vezes eu nem lembro que ele não tem nosso sangue, isso pra mim não faz diferença nenhuma. Então, a gente sempre teve isso com a gente sempre vai tratar com muita verdade, a gente nunca vai esconder nada do Luiz, não tem como esconder, né, agora, principalmente porque tá tudo exposto, né, mas a gente nunca teve intenção de esconder, a nossa ideia é sempre tratar com verdade, a gente pensava, nossa, será que vai chegar um momento que ele vai querer saber e aí eu não vou ter respostas? Eu não vou ter respostas para ele, porque eu não tenho muita informação sobre a vida dele antes de nós, né? Eu não vou ter resposta. Infelizmente, eu não tenho essa resposta, sabe? Eu não vou ter e pronto. A gente conversou outro dia a gente participou de uma... São doulas de adoção. Não sei se vocês conhecem. Não. Porque doula a gente nem sabia que existia doula de adoção. A gente conheceu um grupo e participou de um encontro que foi super legal, foi online. E aí a gente levou esse tema e ele falou, olha, infelizmente tem coisa que não tem... Esse conselho foi muito valioso, assim, porque ele falou, infelizmente tem coisas que não tem como você não vai conseguir poupar seu filho de tudo. Nenhum pai, nenhuma mãe vai poupar o filho de traumas e de tudo. Então, isso é uma coisa que você não vai conseguir trazer para ele. Olha, filho, o que eu tenho para você é isso, isso, isso de informação. E aí você vai acolher o que ele te trouxer, se isso for uma dor para ele, você vai acolher isso e vai tentar ajudar da melhor forma possível, vai estar ali. Você vai estar ali por ele, para ele. Mas, infelizmente, é uma coisa que eu não vou ter resposta. A gente não tem resposta para tudo na vida e, infelizmente, nem tudo eu vou conseguir trazer para ele. Essa questão de preocupar sobre caridade... Com o Luiz, eu penso que a gente não vai ter tanta essa preocupação porque a gente não permite que isso chegue para ele e a gente vai sempre deixar que ele seja muito instruído, sabe? De informações sobre a história dele, sobre como ele chegou, sobre o quanto ele foi importante, como ele é importante pra gente, o quanto ele foi desejado como nosso filho, não como um projeto social, de caridade, porque isso é outra coisa. Caridade, a gente faz caridade, eu e o Caio, a gente ajuda um projeto, inclusive, muito legal lá no Malawi, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, que depois a gente pode até falar um pouco mais ou divulgar. Isso é caridade, sabe? Você faz caridade sem olhar quem, isso é verdade. Mas quando se fala de filho, é muito diferente. E aí até entro numa questão, vou entrar até numa questão, porque as pessoas falam muito assim, as pessoas julgam muito a escolha do casal, ou eu falo casal, mas é porque eu fico me espelhando em mim no Caio, mas pode ser o homem ou a mulher que vai adotar, né? Que às vezes é só um homem ou só uma mulher.
E aí a pessoa que vai adotar, as pessoas julgam muito a escolha. Ah, mas por que você vai adotar e pega uma criança? Por que você não pega um bebê? Por que você não pega uma criança maior? Por que não dá oportunidade para um adolescente? Gente, porque é meu filho, sabe? Esse é o pensamento de caridade, de não olhar a quem. Quando você vai fazer uma caridade, realmente você faz uma caridade sem olhar a quem. Quando eu tô pensando no meu filho, eu vou pensar nos meus projetos, no meu planejamento. Porque o que cabe na nossa vida hoje? O que a gente sonha? O que a nossa vida, a gente planejou para nossa vida agora? Tem muitos casais que preferem uma criança maior. Tem muitos casais que preferem uma criança que já vai para a escola. Ou uma criança que já fala. Não quer ter que contar a história dela, por exemplo. A gente conhece uma pessoa que fala, eu quero adotar, mas eu não quero um bebê, porque eu quero que ela já saiba da história dela. Eu não quero ter que contar que ela foi adotada. Pra gente não é um problema. Então, cada pessoa, cada casal tem que olhar para a sua realidade. O que você quer? Você, por exemplo, está apto? Você acha que você é capaz de adotar uma criança que tenha, sei lá, alguma... Como que eles falam? Eu esqueci o nome que fala. Alguma condição especial, né? Sim. Por exemplo, eu já vi casos de pessoas que falam que querem, que falam, eu quero, ou essa pessoa, ela se sente apta para aquilo, ou o coração dela tocou para aquilo, e tá... Gente, é ótimo. Cada um sabe o que é seu, sabe? O que é seu vai vir para você. Isso é muito particular. Isso não é uma coisa que as pessoas devem opinar. Isso a gente recebe muita mensagem nesse sentido, tá? A gente recebe muita mensagem negativa também. E aí algumas pessoas falam isso. Ah, por que adotar um bebê? Por que não pega uma criança maior? Por isso que a fila não anda. Só que... E aí eu acho que é porque as pessoas levam para esse lugar da caridade, sabe? Porque eu recebo mensagens. Ah, quem quer adotar não olha a idade, não olha isso, só adota. Não, peraí, não é assim. É meu filho, ele vive na minha casa, eu que sei da minha realidade, eu que sei o que a gente planejou, o que a gente sonhou. Sabe? Quando você fala de caridade, não dá para associar isso também, porque, olha assim, o que eu percebo é que, na verdade, apesar de vocês darem para ele o carinho, o amor, a instrução, que é o que o pai passa para o filho, quem tem um filho sabe que o que ele dá pra gente é muito maior. Então, ele é muito mais caridoso com a gente do que a gente jamais vai conseguir ser com um filho. Eles dão muito mais pra gente do que a gente pra eles, né? Eles dão muito mais pra gente. Então, se tem uma caridade nessa relação, a caridade é dele. Ele é que entrega muito mais. Ele que entrega pra gente. Você percebe? Então, não dá pra ter essa relação de... Mas o que as pessoas levam, elas levam para esse lugar de estar tirando a criança da pobreza, de estar mudando a vida dela. Realmente, eu preciso olhar para isso. A gente mudou a vida dele, mas nem por isso eu tenho que me olhar como uma heroína que mudei a vida dele. Eu nem sei se ele queria mudar a vida dele, entendeu? Ele é um bebê. A gente não tem que se olhar como heroínos que estão mudando a vida dessa criança. Nós somos os pais dele. A gente já prefere olhar para uma ótica, sabe, para uma perspectiva de que acreditar que realmente era para ser, sabe, que ele sempre foi o nosso filho. E que cada pessoa que está buscando o seu filho já tem o seu filho. E aquele filho já está predestinado para ele. Eu prefiro acreditar nisso, sabe? Eu acredito. Sabe? A gente pensa em coisas de outras vidas. E a gente já ouviu muitas coisas nesse sentido, de pessoas que falam isso pra gente, pessoas que nem conhecem a gente, às vezes falam isso. Então eu prefiro olhar mais para esse lado, sabe? Gente, por que a gente percorreu? A gente percorreu um caminho para chegar até ele. O nosso caminho não foi fácil. A trajetória não foi fácil, foi muito dolorosa, mas eu precisava amadurecer para chegar no Luiz. Se eu não tivesse amadurecido, eu não tinha chegado nele, sabe? Se eu não tivesse chorado tudo que eu tinha para chorar, eu não tinha chegado no Luiz. Talvez eu teria parado lá atrás e tinha que ser ele. Hoje eu penso assim, sabe? Então eu prefiro levar para esse lugar, ao invés de pensar assim, eu fui lá e mudei a vida de uma criança que ia viver na pobreza. Então, eu não quero pensar desse jeito, porque isso é caridade. Se eu olhar dessa forma, eu vou estar olhando como se fosse uma caridade mesmo, né? E caridade é outra coisa. Você vai lá, você abraça um projeto, você apadrinha uma criança. Tem como você apadrinhar crianças, por exemplo, se você quiser fazer caridade, né?